E agora nós vamos falar sobre o nível de endividamento e inadimplência do consumidor brasileiro, que chegou a 75% nos lares, de acordo com os dados da FEComércio. E muitas famílias não estão conseguindo arcar com contratos de financiamento de veículos, de imóveis, cheque especial e outros contratos. E comigo, a advogada especialista em direito bancário, Mayara Carraro, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre alguns contratos e como são feitos realmente esses cálculos. Mayara, seja bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ah, que bacana, para falar de um assunto que a gente vive existe na nossa vida, não é mesmo, Mayara? Sim, infelizmente, né, Débora? Todos nós, consumidores, estamos aí suscetíveis a essa situação, ainda mais após esse período da pandemia, né? Que ainda vivemos, mas que trouxe drasticamente aí a diminuição da renda das famílias, né? E é por causa disso mesmo, Mayara? Isso foi um dos fatores que gerou o consumidor, né, a se ater às questões dos contratos, porque os consumidores, quando fazem os contratos de adesão com as instituições financeiras, né, que dão os créditos, eles, na maioria das vezes, observam os valores mensais que são contratados e não se atentam ao valor final do contrato. E daí, com a pandemia, com o nível, né, de diminuição aí nos valores da renda familiar, essas parcelas começaram realmente a pesar, né, no bolso do consumidor. E aí eles foram observar, porque assim, eu até falo com os meus clientes, é uma simples conta que você pega e faz o valor do número de parcelas com as parcelas que você já pagou e vai pagar até o final, que muitas das vezes, vamos falar aí que em 98% dos casos, você vai pagar cerca de 2 a 3 vezes o valor de um financiamento de imóvel, de veículo, ou o valor que você pegou de um crédito do próprio bem, exatamente. Nossa. E Mayara, quando realmente a taxa de juros é considerada abusiva? A taxa de juros depende do tipo de contrato. Quando a gente está falando de um contrato de cheque especial, de financiamento de crédito pessoal, eles são regulamentados de veículo também, eles são regulamentados pelo Banco Central. E quando essas taxas elas ultrapassam essa média que o Banco Central está até exposta lá no site para qualquer consumidor consultar, ela é considerada abusiva. No caso dos imóveis, eles são regulamentados pelo Sistema Financeiro Nacional de Habitação. E daí também existe a média, no caso do Sistema Nacional, que a gente tem que seguir. E aí, falando em números, né, Débora, para ficar mais claro para os consumidores. Por exemplo, num contrato de financiamento de veículo, quando ultrapassa na média de 2% ao mês de juros, você já pode começar a considerar que o seu contrato está abusivo. No contrato de financiamento de crédito pessoal, quando existem taxas médias de 13%, 14% ao mês, que são super abusivas. Financiamento imobiliário, a taxa média é até, assim, no máximo 1%, o normal, mas aí tem consumidores que pagam, às vezes, até 3% no financiamento imobiliário, e que aí é o que dá o valor final ali, porque o consumidor vai pagando juros sobre juros e nunca quita o valor real da dívida. Então, ele vai pagar 3 vezes ali o valor da dívida na maioria dos casos. Do bem, né? Do bem. E Mayara, existe uma taxa de juros máxima exigida mesmo pela lei? Então, a lei ela se ampara nesses institutos que eu falei anteriormente, né? Antigamente existe a lei de usura, que ela fala, é um decreto-lei que falava que os bancos poderiam cobrar até 1% ao mês em qualquer tipo de financiamento. Mas essa lei hoje ela já caiu em desuso pelas jurisprudências e pelos tribunais nos julgamentos. E aí eles adotam essas taxas do mercado, né? Porque como o mercado ele vai mudando a todo instante, a gente teve isso daí até mesmo com a pandemia, então a gente tem que seguir as taxas médias regulamentadas pelo Banco Central e pelo Sistema Financeiro de Habitação. Ok. Doutora, nós chegamos com participações aqui para você, talvez para perguntas. Olha. A Paula de Leme. É o Procon que resolve os juros dos contratos? O Procon ele é um órgão de defesa do consumidor. Quando o consumidor ele se sente lesado, né, e no caso
em relação das parcelas, ele pode fazer a reclamação no PROCON, mas o PROCON ele não consegue, ele não tem, vamos dizer, a competência, né, para resolver esse tipo de situação. O cliente, o consumidor, inclusive, ele é direcionado ao judiciário, né, que aí o PROCON também faz essa situação, que existe também defensoria pública que pode atender esses clientes e tem que ser feita através de ação judicial. Nós temos mais uma dúvida para você, doutora. A taxa de manutenção de uma conta corrente por mês pode ser isenta? Claudinei de Cosmópolis. Sim, inclusive existe regulamentação do Banco Central sobre isso, tá? Que os clientes, eles não são obrigados a pagar taxa de manutenção de conta, principalmente se for conta que é digital, né? O cliente não gera nenhum custo ali para o banco com emissão de documentos, de extratos bancários. Aí depende do tipo de conta, se o cliente tem uma conta que vai oferecer outros tipos de serviço, o banco pode cobrar, mas o cliente que tem uma conta básica, ele tem esse direito de ter essa tarifa isenta. Exato. E no caso da ação revisional, doutora, como que funciona? A ação revisional é o meio correto para todos os consumidores poderem rever essas taxas abusivas que são cobradas pelas instituições financeiras. E através dessa ação é o único meio realmente assim efetivo, porque a gente ingressa, né, no judiciário com o laudo do perito, que é o técnico responsável, inclusive, por realizar esses cálculos e que a gente consegue demonstrar aí a questão de valores, de parcelas, o que está incorreto para o próprio juiz, né? E aí os consumidores começam, na maioria das vezes, até em sede de urgência, como no caso de imóveis, a depositar nos autos o valor das prestações mensais de forma correta. E aí tem todo o julgamento da ação e no final o consumidor consegue reaver aquele valor abusivo que está mais no seu contrato. Que também não é rápido, né, doutora? A gente vê que é um processo bem demorado, Sim, né? Esses processos, eles são na média, né? A gente está falando aqui do Tribunal de São Paulo de 2 a 3 anos para uma decisão final. Nossa, mas como eu disse anteriormente, nos casos de urgência, que existem situações assim de parcelas que estão sendo cobradas às vezes na média de 2.600 e o valor real da parcela é 1.800, 1.900. Os juízes, eles têm aplicado a medida liminar, que é uma decisão de urgência, para deixar com que o consumidor comece a fazer esse depósito nos autos do valor real até o julgamento final do processo. Nossa. Doutora, mais uma aula que eu tive aqui sobre juros abusivos. Muitíssimo obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada a você, Débora, foi um prazer. Volte sempre. Olha, a gente está recebendo muitas perguntas aqui para você responder pra gente depois. Sim, com certeza, será um prazer, viu? Tá bom, boa semana para você que tá próximo do final de semana. Obrigada, né? para você também. Obrigada.